Olá, caminhantes, tudo bem com vocês? Como é que vocês passaram a semana por aí? Essa semana de lua minguante, de processos de finalização. Espero que tenha corrido tudo bem, que vocês tenham conseguido deixar algum peso para trás, porque essa semana a gente tem uma semana de lua nova e vai ser uma lua nova em Aquário. Então a gente vai ter uma abertura energética muito grande, a gente vai ter como se fosse um portal que a gente atravessa e onde a gente coloca as nossas intenções, principalmente para esse ciclo que está para começar, nesse ciclo de 28 dias, né? E aí perceber o que vocês querem atrair, o que vocês querem para esse novo ciclo que se inicia. É um momento ideal, principalmente a segunda-feira, que é a janela de abertura, né, dessa lua nova, fazer uma lista de intenções, colocar no papel tudo aquilo que você intenciona, aquilo que você deseja, principalmente coisas que você pode realizar a curto prazo. Então, por exemplo, se você já fez, né, no começo do ano, toda aquela lista de coisas maiores, de objetivos maiores que você queria conquistar, coloca o que você pode dentro, né, daquela grande meta, daquele grande objetivo, o que você pode fazer nesse mês especificamente. Então, como se você cortasse aquela meta maior em pequenos, né, pequenos objetivos que você vai realizando ao mês. E isso ajuda muito a gente chegar lá, porque a gente não se sente submergido por aquele monte de coisa para fazer ou por algo muito grandioso. A gente vai cortando em pedacinhos e vai fazendo aos poucos. Então isso muda tudo, tá? É o momento ideal para a gente fazer isso olhando mais para as pequenas coisas, olhando aquilo que você pode fazer nesse momento, tá? Sem deixar muito grandioso, sem deixar até uma questão aquariana muito idealista, tá? Ficar idealizando demais, fica muito no nível das ideias. Cuidado com isso, porque aquário, ele é muito mental, ele é um signo de ar e ele é um signo fixo, então às vezes ele tem uma coisa assim de ficar com ideias fixas, digamos assim, tá bom? Então tá, só para confirmar, né? Semana do dia 4 de fevereiro ao dia 10, a gente já tá na primeira semana de fevereiro, uma semana de lua nova, então de novos ciclos, nova abertura, coisas novas podem acontecer. Então, uma semana de lua nova é uma semana para a gente estar atento aos novos inícios, para a gente realmente ou ir atrás deles, né? Ou perceber aquilo que chega, aquilo que vai ser uma sincronicidade, um sinal de coisas que devem começar na nossa vida, né? Nem que sejam coisas pequenas, mas perceber essa movimentação e se abrir ao novo, isso é muito importante, está sempre aberto, né, para mudar para o novo, para aquilo que pode chegar na sua vida, porque a gente está em constante movimento, a gente está em constante abertura para coisas novas, e quanto mais, né, aberto você tiver, realmente elas chegam, e elas chegam da melhor maneira, no momento certo, do jeito certo, tá bom? Como a gente tem o regente de Aquário, né, que o regente moderno, na verdade, que é Urano, que está em Áries, né, e essa lua vai fazer um trígono com Júpiter, né, que está em Sagitário, então signos de fogo, signos de ar, signos que levam muito para esse movimento, né, principalmente de ideais. É o momento realmente da gente olhar para frente, né, com coragem, que é esse Urano que ainda está em Áries, está se despedindo ali, mas ainda está em Áries, então com coragem, regente de Aquário, né? E confiança e otimismo, que é esse trígono com Júpiter. Então é uma semana da gente realmente elevar a nossa vibração e começar a vibrar alto no sentido de acreditar que tudo é possível, acreditar que aquilo que você deseja é possível, acreditar que mudanças são possíveis, tá? Se a gente pensar que a gente está vivendo numa matrix, né, num universo holográfico, que é esse mundo, que é tudo que a gente experiencia, para as coisas acontecerem na nossa vida, é preciso ter intenção. Sem intenção, nada acontece. Então, é preciso querer, digamos assim, é preciso intencionar. E mesmo que você me fale, eu não sei o que fazer da vida, eu não sei qual é a minha missão, né, eu não sei a longo prazo o que eu quero, pelo menos uma coisa pequena eu tenho certeza que você quer, né? Então, nem que seja assim, receber uma ligação, ganhar algum presentinho, se sentir acolhida de alguma forma, resolver alguma questão com alguém. Então, comece a querer mais, a desejar mais. E mais do que desejar, porque o desejo é sempre uma projeção, né, externa, então você fica sempre projetando, esperando, 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 né? Tenha certeza, né, que as coisas vão se resolver. Porque se a gente parar para pensar, todos
o que foi assim considerado pela gente problema um dia acabou se resolvendo. Então, se você pensar em algum momento muito decisivo da sua vida em que você teve essas questões e que você teve preocupações, naquele momento você não via saída. Mas hoje, né, vendo do futuro, digamos assim, que é onde a gente está hoje, em projeção àquele passado que foi um dia, a gente percebe que tudo se resolveu. Talvez não da maneira que a gente gostaria, mas hoje a gente pode até entender o significado. Se você ainda não consegue aceitar e entender do jeito que foi, não tem problema. Vai chegar um momento em que as peças vão se juntar e você vai entender, tá? E por que eu tô falando isso pra você? Porque realmente essa lua, ela é uma lua de olhar para o futuro. Ela é o momento decisivo do ano em que a gente vai ver para que caminho a gente vai seguir, ou pelo menos para onde a gente acha que quer ir. E é muito importante a gente saber para onde está indo, né? Senão qualquer lugar serve. Então percebam, é o momento da gente alinhar com a vibração do ano, é o momento da gente não se perder dentro das nossas próprias questões, tá? Tentem manter essa vibração elevada essa semana. Vibrem no otimismo, porque a gente tem muita coisa para acontecer, a gente tem muita coisa para chegar. E se você focar nas soluções em vez dos problemas, eu tenho certeza que elas vão começar a aparecer, né? Do outro lado, por outro lado, se você ficar focando só no problema, é aquilo que você vai ter, é aquilo que vai aumentar. Então lembrem disso, onde a gente coloca o nosso foco, aquilo cresce, tá bom? Então tá, daí na quarta-feira, mas aí tipo meia-noite, então quarta-feira o dia inteiro, vamos pensar, segunda, terça e quarta vai ser essa vibração da lua em Áries, lua em Aquário, da lua nova em Aquário, e aí na quarta-feira de madrugada, digamos que a gente amanhece na quinta, né, a gente vai dormir ali com a transição, mas na quinta e na sexta, né, a gente vai ter a lua em Peixes. E aí, quando a lua entra em peixes, a gente mergulha no mundo dos sonhos, a gente mergulha no mundo da imaginação. Então, a gente fica mais sensível, a gente fica mais imaginativo, a gente consegue perceber melhor as energias sutis, tá? Isso, claro, depende da pessoa, não é nada do que eu falo aqui é geral, tá, gente? Vai ter pessoas que têm uma maior percepção de certas luas, ou tem alguma coisa que no mapa dela tá propenso àquilo, então tudo é muito individual. Vai muito da autoobservação. Por isso que é legal, além de ouvir o que eu falo, você mesmo se observar, você mesmo perceber, você mesmo ajustando ali, tá? Como que funciona pra você. Eu super recomendo, assim, ter um caderninho da lua, né? Onde você vai anotar a lua que tá no céu, como que foi pra você, como que você se sentiu, ou coisas que aconteceram que foram, né, trazidas de fora pra você. Mas voltando à lua em peixes, então, ela traz essa capacidade da gente sonhar, da gente voltar a sonhar. E aqui quando eu falo em sonho, pode ser tanto sonho durante a noite, pode ser os nossos sonhos, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente almeja. A gente não pode esquecer que ainda tá numa semana de lua nova, então se conectar com os nossos sonhos, se conectar com aquilo que a gente deseja, né? Sentir que já é real, né? Usar um pouco aí essa lei universal, que é a lei do magnetismo, né, também conhecida como a lei da atração, mas se conectar mais com os nossos sonhos. Então, talvez rever a listinha ali, ou fazer nesse momento uma lista dos seus sonhos maiores, né, e também anotar os sonhos que você tiver durante a noite com a lua em peixes, porque ela traz muita simbologia, ela traz muitos detalhes, pode trazer algumas sincronicidades, então são dias assim para a gente prestar mais atenção, porque tanto a gente vai estar mais atento, quanto o universo vai tentar falar com a gente de uma maneira mais sutil, porque a gente vai estar preparado para ler, para receber, para entender, né? Então fiquem atentos a isso, percebam nesses 2 dias, né, o movimento aí mais energético, emocional, de sensibilidade e de prestar atenção, né, a tudo que acontece com a gente. Nada é por acaso, não existem coincidências, tá bom? No sentido das emoções, a gente fica mais sensível, né? Sempre tem essa questão que a lua em peixes, ela acaba trazendo à tona toda a nossa sensibilidade. Cuidado com o lado sombra desse signo, que é vibrar muito na dor, no sofrimento, naquelas inquietações internas. Então não é que a lua em peixes, ela faz isso com você. Pelo contrário, você tem sentimentos dentro de você que quando a lua tá num signo mais sutil, você consegue perceber e acessar. Então não culpe a lua, né? Não culpe o externo pelo que você tem dentro de você. Quem tá num nível de consciência mais elevado, quem já trabalhou essas questões internas, acaba tendo mais sensibilidade, mas um sentido muito positivo de conexão,
né, espiritual até, né, que é um signo que leva muito nesse sentido. Então vai do nível de consciência de cada um. Percebam qual vocês estão vibrando, tá? Na sexta-feira, depois do meio-dia, a gente vai ter a entrada da Lua em Áries. Aí ela vai ficar no sábado e no domingo ali, porque na verdade ela entra em Touro só às 11h30 da noite do domingo. Então vamos considerar o fim de semana todo de Lua em Áries. Então é um fim de semana de muita movimentação, tá? É um fim de semana com muita energia. E essa energia ela sempre deve ser gasta, né? Porque se a gente não gasta, a gente acaba ficando irritado, a gente acaba ficando impulsivo demais, a gente acaba descontando muito nas pessoas que estão ao nosso redor. Então cuidado sempre com brigas quando a Lua tá ali, principalmente por enquanto, né? Eu acho que até março, talvez, eu não tenho certeza. Áries vai estar ainda em Áries, Marte vai estar ainda em Áries, então esse poder tá muito forte, esse impulso tá muito mais forte, né? Porque o regente da Lua vai estar no signo que ele rege, vai estar em todo o seu potencial, então cuidado com isso. Por outro lado, como a gente está falando de uma lua nova, a gente está falando de novos movimentos, a gente está falando dessa necessidade de se movimentar, é interessante a gente ter uma reflexão em relação à importância das nossas ações em direção àquilo que a gente deseja. Como que vocês estão agindo, como que vocês estão sendo, e nem só em relação aos nossos desejos, mas em relação a tudo na nossa vida. Como está sendo a minha ação? Como eu venho desenvolvendo a ação na minha vida? Tá faltando ação? Tá sobrando ação no sentido de ser impulsivo demais? Eu tô direcionando a minha ação para aquilo que realmente importa, eu tô descontando nas pessoas ou a minha frustração com a falta de ação, ou o meu excesso de ação tá atropelando outras pessoas. Percebam um pouco esse movimento em relação àquilo que move vocês, o próprio movimento ali da vida, né? Porque tá muito interessante nesse sentido, mas em geral a gente pode sim ficar mais impulsivo, com mais energia, mas também é bom porque a gente tem mais coragem. Então tudo aquilo que exige coragem da gente, que a gente não estava tendo até então, são dias que a gente pode arriscar mais, que a gente pode chegar e fazer aquilo que talvez em outro momento a gente não tivesse coragem, tá? Então aproveitem essa energia no sentido positivo, porque tudo vai ter sempre o lado luz e o lado sombra, depende de como a gente está vibrando e como a gente vai aproveitar essa energia, tá bom? Outra questão, né, em relação até porque a Lua vai estar em Áries, aí Marte está ali também, a gente está com Júpiter em Sagitário, tentar não impor tanto a sua verdade, sabe? Tentar ser um pouco mais compassivo com as pessoas, tentar entender o lado do outro, mesmo que você não concorde, né, mas sair desse embate que não leva a nada, né? Todo mundo tá usando alguma lente, todo mundo tá vestindo um óculos de acordo com as suas próprias concepções e percepções da vida. Então não adianta a gente querer impor uma verdade que também é parcial, né? Não existe essa verdade imparcial. A única verdade imparcial que existe é o amor, né? É a natureza da vida, é essa natureza que nos move a ser feliz, né? Porque todo mundo quer ser feliz, mas por quê? Porque quer experimentar o amor em sua plenitude, né? É para isso que a gente está aqui, para aprender a vibrar esse amor apesar de tudo, para aprender a se liberar dessas dores e vibrar no ser que a gente realmente é, que é um ser amoroso, complacente, que vibra na totalidade, né? Na totalidade com todos os outros seres, tá bom? Então é isso, em relação à semana, né? Eu vou pegar então a cartinha da semana e foi essa daqui que saiu, ó. Compreensão. E se vocês perceberem, né? Ele tá ali com as grades, já tem bastante pássaros voando fora das grades, e esse passarinho ele tá tendo a percepção que na verdade ele não está preso e não existem grades. Então é essa compreensão que a gente tem que ter nesse momento. Eu acho que ela vem muito dessa questão que eu acabei de falar, da verdade, né? Da gente perceber o quanto a gente está preso nas nossas próprias crenças, naquilo que a gente acredita e que acaba nos prendendo de certa forma, que acaba nos tolhendo a liberdade, né? Porque a liberdade é justamente você não ter apego a nada. A liberdade é você estar vibrando na impermanência da vida, você estar preparado para todas as mudanças que a vida traz, porque a gente sabe que vida é mudança, vida é movimento, e a gente insiste em achar que a gente tem que ficar no mesmo lugar, que a gente tem que achar um ponto, né, um lugarzinho para chamar de nosso, seja dentro das nossas crenças, seja no lugar físico em si,
seja numa posição social que a gente encontra e a gente não sai dela por nada, a gente acaba se identificando a tal ponto com aquilo que a gente defende tanto com unhas e dentes e acha que nós somos aquilo. A gente troca o estar que a gente é como ser, né, encarnado, como ser vivo que a gente está nesse corpo, nessa aparência, nessa vivência, e a gente esquece que a gente é muito mais que isso, a gente é muito maior que tudo isso. A gente se apega muito ao estar e acha que o estar é o nosso ser, tá? Então percebam esse movimento nessa semana, percebam se existe alguma questão que talvez vocês estejam se prendendo, que talvez vocês não estejam percebendo a real verdade, que vocês estejam presos a apegos, a crenças, a limitações de certa forma. E se você parar para pensar, você é livre, tá tudo bem e você não tem nenhuma grade que te prenda a não ser aquelas próprias que você criou. Então, um movimento realmente de desconstrução. E muitas vezes essa desconstrução ela acontece a partir de situações, e essas situações elas são doloridas, elas trazem, enfim, questões muito internas, muito profundas, muito dolorosas, e a gente não percebe que na verdade tudo aquilo está acontecendo para tentar tirar a nossa venda, que não está conseguindo enxergar a grade que está na nossa frente, né? E enxergar que na verdade essa grade ela não existe. E é engraçado porque assim, essa carta ela já saiu. Então é uma coisa assim que deve ser retrabalhada, que a gente tá sendo mostrado pra gente como se fosse um sinal, como se fosse uma sinalização de um caminho a seguir, né? Então a busca pela liberdade, ela passa pela quebra dessas prisões internas, tá bom? E eu acho que tem muita relação com o aquário também, porque fala muito desse ideal de liberdade, dessa vontade de se libertar, mas a gente não percebe que na verdade não existe nada do que se libertar, né? É só você ter uma outra visão, né? Quer dizer, no sentido físico não existe nada te prendendo, é como aquele elefante gigante que está preso numa cordinha que está amarrado numa madeirinha. Ele não está preso, mas ele não sabe, a prisão ela é mental, tá? Então saiam das prisões mentais essa semana, procure entender se vocês não estão presos numa repetição de padrão. E esse padrão ele é muito mental, ele é muito interno. É como se criasse uma sinapse no seu cérebro, né? Como não? Cria-se mesmo, e você sempre vai percorrer aquele mesmo caminho, você sempre vai fazer as coisas na maneira automática. E se isso for uma prisão, né, no sentido de algo que não te faz bem, você acaba repetindo, repetindo, repetindo sem perceber. Tá bom? E aí chega um momento que você tem que se afastar, você tem que perceber para poder transformar, para poder mudar isso, tá? Então eu desejo para vocês uma linda semana, uma semana de lua nova aí que realmente traga novidades na vida de vocês e libertações, tá? Uma nova compreensão da vida mesmo. Um beijo, tchau, tchau.